Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, pegando uma carona aqui no estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. O Obras Póstumas agora, o estudo, está a cargo do nosso Henrique Parente. Sim. Mas o Henrique não pôde gravar nesta semana, então pediu para que eu e o Renato fizéssemos a gravação do programa Luz na Penumbra, do estudo de obras póstumas. E, Renato, seja bem-vindo mais uma vez. Opa, aqui. Vamos lá, mais uma vez. Tamo junto, né? Vamos lá, com certeza. Tem ouvinte que fala assim, são sempre os mesmos, não tem jeito. Então, são poucos os trabalhadores, exatamente, né? Que se dedicam, não é? Que, nossa, reservam um tempinho. Super importante isso. É verdade. A gente tem um esforço aí de trazer novos colaboradores, buscar. Se você sabe que tem potencial para estar aqui à frente dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, participando de algum programa, entre em contato conosco, mande um WhatsApp para nós, 21 984 86 7633, 984 86 7633. Diz assim, olha, eu gostaria de conversar a respeito de uma participação na Rádio Rio de Janeiro, em algum programa da Rádio Rio de Janeiro. As portas estão abertas, os braços estendidos para vocês. É só mandar seu WhatsApp para o 984-867633, tá bom? Bom, Renato, nosso estudo aqui, segundo Henrique me passou, Henrique Parente me passou, estamos aqui no início, né? Biografia de Kardec, sim. Biografia de Allan Kardec, como diz o título, e vamos ao 8º parágrafo, né? Vocês pararam no 7º parágrafo, sim. Vamos ao 8º, que diz o seguinte: sob auspícios mais favoráveis, não poderíamos entrar na nova fase que se abre para o Espiritismo do que dando a conhecer aos nossos leitores, num rápido esforço, o que foi, durante toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio, inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros com a auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, em português Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdun, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia a aqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livre-pensadores. Nascido sob a religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar no tocante a essa circunstância, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável
a solução desse grande problema. Aqui já está nos dando uma ideia muito mais clara do que era esse espírito reencarnado sob o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec. Nós vemos um ser extremamente inteligente e incomodado com essas questões religiosas que eram, de um lado, a Igreja Católica, do outro lado, o protestantismo, né? E aí ele pensava numa reforma religiosa, como diz aqui a biografia, o biógrafo, que ele trabalhou em silêncio durante longos anos. E o intuito dele, Renato, com o intuito de alcançar a unificação das crenças, não tinha intuito de destruir nenhuma crença, mas a unificação das crenças. Que coisa! A própria a ideia, a pedagogia de Jesus, não vim destruir a lei. Eu não vim destruir nada disso que está aí, não. Eu só vim mostrar para você justamente aquilo que Leon Denis fala, o espiritismo como o futuro das religiões, não é? Então, toda uma ideia, todo um trabalho que foi feito. Interessante, João, enquanto você lia, eu estava aqui pensando no seguinte, até hoje, existem pessoas lá que, fala Allan Kardec, eles sabem quem é o Allan Kardec, mas o que ele fez, não sabem dizer, né? Não tem tanto profundeza no sentido daquilo. Allan Kardec, sim, ouvimos falar, não é? Mas ninguém é profeta em sua terra. Perfeito isso, né? Interessante. Então, quando você pega a biografia dele, vai entendendo a pessoa pela qual, o grau de entrega, de honestidade, de tudo isso, de lisura, porque precisava que fosse fidedigno, não é? E que não tivesse interferência dele, com todo o gabarito dele, porque não foi escolhido à toa, não é? Para que descesse as provas terrenas e passasse por tudo que passou e tudo mais, né? Mais um discípulo de Ismael, né? Numa reunião, né? Na verdade, né? Que veio e tudo mais, e tantos outros que Ismael mandou aí mais diretamente se tratando do Brasil, não é? Para que a doutrina pudesse também ser disseminada por aqui, através do próprio Bezerra de Menezes, através do próprio Leon Denis, né? E tudo mais, enfim, tá? Mas que a gente pudesse entender, porque em se tratando lá da França, lá da Europa, não é? Sem dúvida, lá o anjo guardião, né, naquela ocasião, está amparando, né, toda aquela situação dele ali. Mas é importante que a gente tenha esse olhar para isso, toda a honestidade, toda a entrega, todo o cuidado que ele teve para que não houvessem dissensões, para que não houvessem brigas. Olha, eu não estou querendo impor nada a ninguém. Não é desse jeito, não é abrir a cabeça e colocar lá dentro. Não é desse jeito. Não, é mostrar por fatos, olha, aqui, olha, é verdade, é real, não tem nada de maravilhoso, de coisa, não, é isso aqui mesmo, é só vocês fazerem o que eu fiz, todos os estudos. Eu e o Bill, a gente, tratando do estudo da Revista Espírita, e a gente tem observado muito isso. O fato das mesas girantes, tá lá. Eu não preciso mais ficar me reportando às mesas girantes. Sim. Não há mais necessidade disso para mim. Mas para quem precisar, tá lá. É só ir lá se reportar ao fato das mesas girantes que você vai pegar todo o fio da meada e dar prosseguimento, né, João? É verdade. Você falava dos princípios, né? Aqui no Brasil, com o Bezerra, o Leon Denis sendo aquele contato do Bezerra, sim, né? Direto. E temos também um grande influenciador, que foi um notável historiador, que foi o Silvino Canuto Abreu, de Taubaté, interior de São Paulo. Ele tem uma obra, um acervo maravilhoso, inclusive com textos inéditos de Allan Kardec, que estão de posse da família Canuto Abreu,
e que, segundo informações do nosso amigo Wagner de Assis, eles têm a intenção de criar um museu espírita. Opa! Talvez em Taubaté mesmo, Que ou talvez bom. em São Paulo, com todo esse acervo. É um acervo muito interessante, que inclusive nos fala claramente, tem um texto que eu vi no celular do Wagner de Assis, é claro que ele não podia passar para mim, porque é um documento ainda sigiloso, mas que é um documento que fala claramente, Kardec fala claramente, que o Espírito da Verdade era o seu guia, olha só a importância. E hoje nós sabemos, e ele, Kardec, sabia, que era o próprio Jesus. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas isso aí vocês estão viajando. Não, gente, isso aí é o que está lá. Está escrito. Tá muito claro, mas só que a gente às vezes não tem olhos de ver, né? É como dissemos... Ou não quer ver. É como dissemos na gravação do programa que vai ao ar no próximo sábado, a Consolação de Jesus, que são os sinais, né? A gente tem muitos sinais, mas será que a gente consegue decifrar os sinais? Por vezes a gente não consegue e por vezes a gente não quer decifrar os sinais. Mas voltando aqui ao texto, Renato, diz aqui, então, continua dizendo aqui, quem escreveu o texto, que foi o nosso Leymarie, se eu não me engano, foi o próprio Leymarie que escreveu esse texto. Aliás, eu estou vendo aqui, o texto é bem grandinho, hein? Vamos passar, quer dizer, nós não, né? O Henrique vai passar alguns programas né? Falando a respeito da biografia de Kardec, aqui, e que é um resumo, né? É um resumo, não é uma biografia extensa. Sim. Né? Então, vamos lá. O texto diz: o Espiritismo veio a seu tempo imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. A gente lembra que anteriormente o texto diz que Kardec estava trabalhando em silêncio numa reforma religiosa para unificar as filosofias religiosas que existiam à época. Sim. Então, diz aqui o texto que o Espiritismo veio a seu tempo. Olha aí aquele negócio dos sinais, né? Tem um tempo certo. Também. Nem se atrasa, nem se adianta. Imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos, voltou para a França, conhecendo a fundo a língua alemã. Traduzia, então, para a Alemanha, para o alemão, né, diferentes obras de educação e de moral. E o que é muito característico, as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Fénelon era um filósofo que fez com que o Hippolyte, o jovem Hippolyte, ficasse apaixonado pela obra dele, e mais tarde, na codificação, Fénelon é um dos espíritos que trabalham arduamente, né, intensamente na codificação. Olha que coisa interessante, né? É sempre aquela coisa da sintonia, né, Renato? Sim. Olha, o compromisso, né, João, tem uma série de questões que a gente precisa levar em consideração. Hippolyte Léon Denisard Rivail, todo o comprometimento, seriedade, responsabilidade, tudo isso. E os espíritos veem isso. Os espíritos estão observando tudo isso ao nosso redor. Peraí, o Renato vai hoje ou ele não vai? O Renato já sabe que tem um trabalho a ser feito, não é? Vamos supor, claro, né, que é uma suposição, que ele estivesse no lugar do Allan Kardec naquela ocasião. Ele já sabe que ele não pode criar problema, não é? E o Espírito da Verdade estando por trás de tudo isso, estando ali amparando, né, também diretamente o próprio Kardec, não é? Então, assim, olha, você não pode fazer algo que eu não fiz. Eu cheguei aqui e falei que não vim trazer a paz, mas a espada, mas expliquei por quê. Não é? Eu dei os sinais e expliquei por que aconteceria isso. Não por mim, não que eu vim trazer isso, mas pela incompreensão, pelo nível em que aqueles aos quais eu estava falando não compreenderiam.
Nossa, e a gente vai encontrar na própria história, e agora fazendo um arremate, abrindo um parênteses aqui, quando você pega há 2000 anos, por exemplo, você vai perceber isso nitidamente com o próprio senador Públio Lentulus. O que aconteceu? A esposa tornou-se cristã, mas ele não. Ele tinha suas reticências. Sim. Então, naquele momento, Jesus, e ele teve com Jesus, então ele teve... ali fica muito clara essa questão de que eu vim trazer, né? Eu vim trazer a espada, né? E não a paz. Então já houve uma dissensão ali, já houve uma coisa ali. Não que ele tivesse provocando aquilo, mas que eu, sim, pelo uso do meu livre-arbítrio, será que eu não quero ver? Será que eu não quero enxergar? Será que eu ainda não tenho os olhos de ver, de ouvir, e os ouvidos de ouvir? Mas acontece que tudo tem um tempo. E os sinais vieram. E até hoje esses sinais estão aí, João, porque nem todo mundo ainda está não é pronto para seguir. Não, ainda não estou pronto. Mas ele deixa muito claro que você não precisa estar pronto, você precisa começar de alguma forma. Coisa da boa vontade. Sim, né? Então tudo isso... Estar disposto. Exato, e tudo isso foi visto com Kardec. Aí vários espíritos também foram chegando para dar continuidade ao trabalho. Apoio, meu Deus do céu, imagina o apoio que ele teve, João. Não dá para imaginar, dá? Não dá para imaginar. Imaginar, a gente pode até fazer um exercício. Imagina, né? nós aqui nesse estúdio agora aqui, não é? Gravando o programa, cabem aqui fisicamente um número X de pessoas, mas você imagina o Y que tem de espíritos desencarnados aqui nos amparando, porque o socorro é grande. Se eu não tiver aqui um espírito para me orientar em algumas coisas que eu preciso falar, com o pouco que eu já tenho de leitura, não é de estudo, vejam bem, de leitura da doutrina, porque nós estudamos agora, eu estou estudando agora, me desculpe pelo plural, mas estou estudando agora. Eu ia falar o que aqui? É isso aí, João. Isso aí que você falou, é isso aí. Eu não ia poder falar nada. Eu não ia poder gastar esse 1 minutinho aí que eu estou falando sobre alguma coisa e que, com certeza, penso para poder captar melhor o que está sendo passado, para poder falar, colocar a melhor palavra, não é? E o melhor entendimento. E está sempre se reportando a Jesus, com certeza, o Espírito de verdade. Verdade. E aqui continua o texto dizendo: era membro de várias sociedades sábias, entre outras na Academia Real de Arras, que em o concurso de 1831 lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou, em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Empresa digna de encômios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. É bom que se diga que, se eu não me engano, foi em 1831, acho que no texto mais à frente vai dizer, ele criou a gramática francesa clássica, que é uma gramática que foi usada por muitos anos na França. Olha a capacidade desse espírito. Preocupado sempre com tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história de França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Olha que coisa fantástica, né? Esse grande ser que nos traz essa doutrina que é maravilhosa. Tinha que ser por ele, Renato. Tinha sim. Me recordando aqui de algumas passagens do filme, João, os momentos aos quais algumas pessoas... É preciso que você entre na tela, na tela da tua TV, do cinema, seja lá do computador, entra na tela, participa.
não é? Da cena. Momentos em que a gente teve ali, em que aquele homem ia se jogar daquela ponte, não é? Momentos em outros filmes, em outras passagens que a gente teve também, em que aquele rapaz tinha perdido a esposa, isso aí já é um outro filme, né? Já é uma outra situação, e que ele recebe o livro dos espíritos numa das visitas que ele faz ao cemitério. Depois ele tem a oportunidade de passar o livro dos espíritos para uma outra pessoa que ele viu que sofria conforme ele sofreu algum tempo atrás, não é? E aquilo vai trazendo para você a vida. Então, isso é Allan Kardec. Verdade. Né? Isso é Allan Kardec. Não estamos idolatrando o Allan Kardec, mas entendamos quando a gente fala Allan Kardec, porque é o próprio nome que foi escolhido, ele não colocou o nome dele. Ele colocou Allan Kardec para que fosse facilmente identificado como espiritismo. Então, quando você ouve falar assim, nas mesas de centros kardecistas, entre aspas, não é? Nos trabalhos espirituais de Allan Kardec, não é? Entre aspas, claro, né? Mas a gente precisa entender assim, em todos os trabalhos espirituais elencados, não é, pela doutrina espírita, em todo esclarecimento, em todo consolo, em toda a força para continuar vivendo, para continuar fazendo o teu trabalho, prosseguindo, né? Você vai encontrar ali esse espírito, esse ser que veio trazer para a gente, meu Deus, que revelação, né? Que revelações. Pois é. E a gente tem coisas maravilhosas aqui, olha. Vamos dar continuidade, Renato. A gente está quase aí terminando esse programa, mas é só para a gente ter uma noção melhor. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, 1828. Quantos anos o Hipólito tinha? 25 anos. Olha só. Curso prático e teórico de aritmética segundo o método Pestalozzi para uso dos professores e das mães de família, 1824, 21 anos. Gramática francesa clássica, aí, ó, 1831, 28 anos. Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria, 1846. Aí já com 43 anos. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. Programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele professava no Liceu Polimático. Ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849. Obra muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual, ainda recentemente, eram tiradas novas edições. Absolutamente fantástico. Fantástica obra do Hippolyte Léon Denis Arrivai e fantástica obra de Kardec, não é, Renato? Sim, sim. Todo mérito, né, precisa ser dado, precisa ser visto, precisa ser lembrado por tudo isso. Toda a energia, João, cada obra que você mergulha, que você vai, né, de encontro, que você se transporta para lá, você vive a energia daquilo ali. Ela está imantada, continua imantada até hoje e vai continuar, sem dúvida. É algo que às vezes a gente acha que o trabalho feito foi um trabalho, foi bom, tá. A gente não dá a importância que realmente tem. Sim. Então, quando a gente percebe a grandeza desse espírito, que foi dado o nome de Hippolyte, e que depois atribuiu-se o nome de Allan Kardec, a gente tem que ressaltar sempre a grandeza desse espírito. Perfeito. Muitas vezes a gente vê muitos outros espíritos tendo muito mais evidência do que o próprio Allan Kardec, o que eu acho que não deveria acontecer, mas cada um com o seu cada um. Bom, não desligue seu rádio, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com Antônio de Pádua,
Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como eu tenho dito nesses últimos programas, nós estamos aqui nesse capítulo 16, Não se pode servir a Deus a Mamon. É um capítulo complicado, que mexe muito conosco, por dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós temos que aprender a lidar com essa dicotomia, Deus e as riquezas, porque não podemos ficar o tempo todo iludidos. Então Jesus já disse, vocês não podem servir um ao outro, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Se vocês estão aqui na terra, está muito bem que vocês se iludam aí com as riquezas, mas lembrem-se que vocês um dia vão sair daqui e vão para o reino dos céus. E no reino dos céus, todo o ouro que vocês possam ter não tem valia. Então é melhor começar a arrumar tesouros lá no reino dos céus. Então vamos nos preocupar, não abandonar as riquezas. Se puder até aumentá-la, é melhor. Fazer bom uso dela, que recomenda aqui o capítulo. Mas se pudermos dar uma atenção também a Deus, é importante. Então, hoje nós vamos estudar a primeira instrução dos Espíritos. É de M, Espírito Protetor. Mandou em Bruxelas, 1861. Chama-se A Verdadeira Propriedade. Interessante esse título. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, só é meu, totalmente meu, que ninguém tasca. É aquilo que eu posso levar quando eu passar deste mundo para outro mundo. Aí eu levo comigo. O resto vai ficar aqui. Então, eu não posso garantir que seja meu. Porque a hora que eu desencarnar, vai ficar aqui. E eu vou continuar vivendo. Então, só é meu aquilo que eu puder levar depois que eu desencarnar. Tem lógica, o pensamento do nosso irmão. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Então, aquele que ele encontra quando chega na Terra, ele encarnou numa família rica, encontrou essa riqueza, ele desencarna, vai deixar aqui. Então, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa quando vai embora, ele goza enquanto ele está aqui. Ou seja, do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele pode gozar do que ele encontrou aqui, do que ele construiu aqui, do que ele criou aqui. Ele pode, não é nada errado, não é imoral, não é ilegal, nada disso. Tem todo o direito. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente usa o fruto. Ou seja, já que acontece isso, então, na realidade, seria forçado a abandonar tudo aqui quando morre, então, na realidade, ele não é proprietário dessas riquezas. Ele é apenas um usufrutuário. Que possui, então, ele? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Então, já tem aqui uma explicação. O que é meu verdadeiramente? O que eu posso bater no peito? Isto é meu. No morrer, vou levar comigo. Ele diz aqui, o que é meu é o que é da minha alma. O que é do meu corpo não é meu. Nem o meu corpo é meu, vai ficar aqui.
Então, o que é da alma? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, ou seja, as virtudes. Então, o que nós adquirimos com a nossa inteligência, os conhecimentos e as virtudes, é disso que nós estamos falando. É isso que vai ser o nosso patrimônio quando estivermos no mundo espiritual. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Então está dizendo aqui, depende de mim ser mais rico quando eu partir do que quando eu cheguei. Esta riqueza a qual se refere é a riqueza moral, a riqueza intelectual. Depende de mim sair desta vida mais inteligente e mais virtuoso do que quando eu entrei. Eu estou aqui para adquirir esses conhecimentos, né? Morais e intelectuais. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Ou seja, eu vou viajar para um lugar, eu só vou levar na minha mala coisas que eu posso usar lá. Se eu sei que naquele país a voltagem é 220, eu não vou levar nenhum aparelho que só funcione em 110, porque ele vai ser inútil. Eu não vou levar para lá essa TV aqui, não dá. Porque ela é 110 e lá para onde eu vou é 220. Então, não dá para mim. Tem que deixar aqui. A pessoa está vindo lá da Europa, um frio de 20 graus abaixo de zero, vem mudar para o Rio de Janeiro. De que adianta trazer casaco de pele, agasalhos de lã, de tudo? Não vai usar isso aqui no Rio de Janeiro. Não tem como. Faz um friozinho muito simplesinho. Então não vai precisar disso. Não vou levar. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazer provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Então eu tenho que ver aquilo que vai ser útil para mim na vida futura. Eu vou ter que deixar toda a tralha aqui. O que vai ser útil lá? O meu carro? Não. O meu saldo bancário? Não. Eu tenho que ver o que vai ser útil lá. Ao viajante que chega ao albergue, ele é oferecido bom alojamento, desde que possa pagar. A outro de recursos mais modestos, toca um aposento menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem à sua chegada no mundo dos espíritos. O seu lugar ali está subordinado aos seus haveres, aos seus bens. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se avaliarão os bens, nem seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a entrada no outro mundo. Responderão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um lugar da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Então é isso aí. Lá na espiritualidade, quando nós chegarmos, não vamos perguntar se eu era príncipe, se eu era rico, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo, não. Vamos perguntar se eu pratiquei o bem, quais são as suas virtudes, se amou o próximo, praticou a caridade, teve condescendência com aqueles menos favorecidos, perdoou aqueles que lhe ofenderam, foi indulgente, benevolente. O que são as suas virtudes? É isso que vale aqui. Não fiz nada disso, mas lá eu tinha um palácio, tinha dinheiro, ouro. Então, amigo, aqui isso não vale nada. Isso aqui é tomada 220, isso aí só funciona em 110. Aqui não vale nada. O que vale são as virtudes. Acabou. Então, assim, essa imagem que ele está criando aqui
essa figuração é perfeita. Vocês imaginam que chegar no reino dos céus dizendo que é rico vai resolver alguma coisa? Agora, se você fez bom uso da riqueza, não, eu era rico, Senhor, mas eu fiz bom uso, criei emprego, ajudei os menos favorecidos, tratava muito bem meus operários, entendeu? Procurava dar a eles o conforto melhor possível dentro das minhas possibilidades, ajudava algumas entidades beneficentes, se a pessoa tinha uma necessidade e eu podia ajudar, eu ajudava. Então, tudo bem, era rico, mas estava fazendo de acordo com o Senhor. Investi no progresso, ajudei a financiar uma escola, pagava a bolsa de estudo para aquelas crianças que tinham capacidade, mas não tinham como pagar um curso melhor. É isso aí que conta. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, né? Mas quem tem dinheiro, mas esta é a verdade. Os bens da terra pertencem a Deus, que hoje distribui à vontade, não sendo o homem senão usufrutuário. O administrador mais ou menos íntegro é inteligente desses bens. Ou seja, nós só somos administradores dos bens da terra. Estamos aqui sob mandato outorgado por Deus. Agora a parábola dos talentos. Vamos ter que responder a Deus o que fizemos com os talentos que recebemos. Seja 1, seja 2, 5, o que for, vamos ter que responder por eles. Se fizermos bom uso, vamos receber mais. Se fizermos mau uso, vamos voltar lá para começar do zero. Porque todos nós vamos ter que aprender a administrar. Isso você não tem dúvida. Não é porque você administrou mal desta vez que na outra você vai voltar para aprender. Tem que aprender, ué. Não vai ser punido só simplesmente porque administrou mal, fez mau uso da riqueza. Você vai ter que aprender. Talvez passe uma vida ou outra sem riqueza, mas depois você tem que voltar para poder aprender. Todos nós temos que saber administrar as riquezas. Sejam as riquezas pecuniárias, sejam as riquezas morais. As riquezas como diz aqui, do bolso e as riquezas do coração. Nós temos que aprender a administrar as duas riquezas. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então essa riqueza pode escapar das nossas mãos ainda nesta própria vida, não precisa ser em outra. Se nós tivermos que aprender assim de modo intensivo o que é ficar sem a riqueza, tudo pode acontecer de um dia para o outro. Direis talvez que isso se aplica aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Se eu consigo comprar propriedades honestamente, com fruto do dinheiro do meu trabalho, tudo bem. Não quer dizer que toda a propriedade foi comprada de forma ilegal, e nem que eu herdei. Ou dei o golpe do baú, nada disso. Trabalhei, comprei. Eu tenho a obrigação de dar conforto para mim mesmo, para meus familiares e para quem mais eu puder. Quanto mais eu puder, vou fazer. Se eu não puder, vai restringindo, mas eu tenho que fazer o que está no meu alcance. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer lhe resulte algumas vantagens desse fato. Quer dizer, na hora de eu morrer, estou rico, será que isso é alguma vantagem para mim? As precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes não serão inúteis, muitas vezes, claro, ele se preocupar em deixar aquela herança para os seus filhos. Tudo bem, sua preocupação é legítima. Ora, se Deus não quiser que ela lhe seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. É certo, é natural e legítimo que o homem queira deixar sua fortuna, ele vai morrer, deixar testamento para a família, para os filhos, esposa, quem quer que seja. É o direito dele. Agora não quer dizer que a vontade dele vai ser abonada por Deus, porque Deus pode ter outros planos aí. Aqueles para quem ele vai deixar podem não ser merecedores, não estarem preparados para lidar com aquilo. Então o homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não, ele não pode usar e abusar, ele vai ter que prestar conta um dia disso que ele está fazendo.
do abuso que ele faz das riquezas. Ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensá-lo no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança, que eu disse no programa. A pessoa que nasce rica ou tem facilidade de arrumar riqueza, Deus está dando a ele a chance de administrar bem uma riqueza. Mas com certeza foi dada a ele essa chance porque ele deu motivos para Deus em outras vidas. Ele fez alguma coisa boa. Se Deus não vai dar para um camarada que adquiriu riqueza roubando em outra vida, que fez mal aos outros, vai dar de novo para ele. Não vai. Ele vai dar para aquele que fez, mais ou menos, mas tem jeito para coisa, precisa de mais um incentivo para administrar melhor, então vem. Não quer dizer que ele vai acertar, mas Deus vai testando a todos nós. Se, porém, ele só as utilizou na satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganha do outro, anulando o mérito do trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. O próprio Cristo falou com isso, que nós tínhamos que adquirir tesouros no reino dos céus. Porque se nós pedimos tesouros só aqui e recebermos, não podemos pedir nada no reino dos céus, já recebemos o que pedíamos. Eles pediram, eu dei. Agora vocês têm que fazer bom uso. Se não fizeram bom uso, aí vamos acertar as contas. E Deus não vai negar. Se eu peço, meu Deus, eu precisava disso, dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, ajudar A, B, C e tal, preciso disso, não estou conseguindo. Ele pode pensar, puxa vida, vou olhar lá no coração do Antônio se ele está, isso que ele está dizendo, que ele está prometendo é de fundo de coração ou da boca para fora. Não, ele está fazendo de bom coração. Então vamos arrumar um jeito dele receber esse dinheiro que ele vai administrar bem. Isso é uma esperança. Todos têm que eu acerte. Se eu acertar, realmente, puxa vida, receber esse dinheiro, eu vou fazer aquilo que eu estava pensando, ajudar um ou outro, fazer tudo o que é possível, investir aqui, aumentar meu negócio para mais vagas de emprego. Está nos conforme, então eu estou administrando bem, o senhor está satisfeito comigo. Agora, se eu recebo aquilo, esqueço tudo aquilo que eu estava pensando. Não, caiu agora esse dinheiro aqui, eu vou fazer um cruzeiro. Não, eu vou comprar um sítio não sei aonde, e para passar os fins de semana. Mas você não falou que ajudar aquilo, cara, não merece, não vou ajudar. Não, mas você foi que aumentar a empresa para crescer, para dar mais emprego. Ah, não, eu estou bem assim. Quer dizer, eu mudo o meu modo. Deus tentou, me deu oportunidade. Se eu não retribuo aquela oportunidade, ele vai dizer, não, Antônio, vamos tirar de você. Você não fez o que combinou. Então, aquilo que você pediu. Motivo do seu pedido. Então, vamos passar para outro. De repente você perde tudo aqui, leva um trambico de um sócio, esquece de pagar um imposto, a multa é muito alta, sofre um problema qualquer de saúde, tem que gastar muito dinheiro. Você vê, não tem mais. Foi para outras pessoas. Outros que prometeram para Deus também administrar bem, Deus vai testando. Vai testando. Então não é uma situação que nós possamos, vamos dizer assim, fazer julgamento das pessoas. Elas estão em teste, elas podem passar ou não passar, assim como eu também estou em teste, posso passar ou não passar. Pode não ser na prova da riqueza pecuniária o meu teste. Por isso que eu sou um cidadão de classe média, não sou nem rico nem pobre. Não estou sendo testado nem na riqueza e nem na pobreza. Eu tenho outros testes para ver se eu vou para frente ou não, para ver se as falhas que eu tenho foram resolvidas, foram sanadas, as promessas que eu fiz antes de encarnar, que é trabalhar isso ou aquilo, para melhorar moralmente, se eu estou me esforçando, se eu estou cumprindo. É isso que está em jogo. Nem todo mundo tem a riqueza pecuniária e nem todo mundo é sem riqueza pecuniária. Existem outras riquezas, eu sempre falo aqui, a beleza é riqueza, a saúde é riqueza, a juventude é riqueza, a inteligência é riqueza, o conhecimento é riqueza. Tudo são riquezas que nós temos que fazer bom uso delas, não é só riqueza pecuniária. Se eu uso isso para prejudicar os outros, eu não estou fazendo bom uso da minha riqueza. Não é? Se eu sou bem dotado intelectualmente, com os conhecimentos e tal, eu tenho que passar esses conhecimentos, ajudar as pessoas que não têm condição de aprender. Isso que eu tenho que fazer.
Se eu tenho talento artístico, eu vou usar meu talento para viver, ganhar dinheiro com aquilo, mas satisfazer a plateia, levar a alegria, a satisfação para as pessoas. E não me tornar uma pessoa presunçosa, vaidosa, que humilha os outros. Não pode ser assim. Todos são os talentos que nós temos, cada um dentro da sua aptidão. Uns têm aptidão em administrar bens, outros têm em administrar o seu talento artístico, cada um no seu modo. Então nós não podemos ficar focando em ver o que o outro tem, que faz, que deixa de fazer. Nós temos que fazer a nossa parte com os talentos que recebemos. Isso já está de super bom tamanho. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.